Nelson Mota, grande Nelson Mota, olha que figuraça. Paixão, traição, vingança e magia. Essa capa é maravilhosa, né? O livro pode não ser... O livro há controvérsias, mas a capa do Luiz Stein... o Luiz tem uma coisa maravilhosa, ele não só faz capas lindas para todos os meus livros, ele fez, mas ele consegue mostrar ali exatamente o que o cara vai encontrar ali dentro, mesmo com uma capa muito bom, né, esculachada dessa, que parece um anúncio vagabundo, varejão, né, que a capa é um anúncio do livro, um anúncio de varejo, a capa é a contracapa. Mas é a função da capa e da contracapa, né? A função é essa. Ele então, cumpre exatamente. O resumo das histórias do livro, é um cartaz, me lembra né? muito, eu não digo o desenho em si, eu estou dizendo, mas a ideia me lembra muito capa, principalmente contracapa de folheto de cordel. Também e ficava isso. Anunciando as outras coisas que tem ali nos quadrinhos as histórias, tem uma pequena ilustração que parece uma xilogravura. Ele tem isso e dá um clima pop, Tarantino, né? Maravilhoso. Fiquei muito feliz. É exatamente isso que tem no livro. São 10 contos, 10 histórias completas, cada um com começo, meio e fim, passadas em lugares diferentes, em épocas diferentes, com personagens diferentes, e aparentemente elas não têm nada a ver uma com a outra. Isso são as 8 primeiras histórias. Na 9ª história, que se passa em Paris, se vê que não é bem assim, que algumas daquelas histórias têm uma conexão. E na última história, que se passa na ilha de Boipeba, na Bahia, se revela todo o mistério, porque aquelas histórias estão intimamente interligadas, apesar de aparentemente assim. E é um jogo com o leitor o tempo todo do que é fato, do que são coisas biográficas minhas, com ficção, misturado com notícias de jornal, coisas que eu imaginei, coisas que eu ouvi, coisas que se ouviu falar na época. Então misturei tudo aí dentro da minha norma do vale o escrito, igual o Jogo do Bicho. Se o leitor leu aquilo, acreditou naqueles personagens, se divertiu com aquela história, tá ótimo, gol meu. Gol dele também, né? Mas, então, se aquilo é verdade ou mentira, se aconteceu comigo ou não, foi comigo, é irrelevante. E eu não vou dizer, por mais algumas coisas super óbvias que tem aí, até com essa intenção de trocar um pouquinho o nome para brincar com um personagem real, tem algumas vezes aí, isso nem precisa de esclarecer, todo mundo vai notar. A gente vai matar a charada? Porque muita gente vai. Eu ainda estou na fase do terreiro, do cavalo. É um cara, tudo começa, é um cara que recebe, um cara que está numa dor de corno pavorosa, é um amigo, um cara totalmente descrente, assim, o amigo leva a um terreiro de candomblé na Bahia e o descrente recebe um santo sem querer. E aí acorda depois lá num quarto do candomblé sem saber o que aconteceu com ele. Aí começa a história. Aí tem 15 páginas de... Ele chama o cavalo, assim, ele virou um cavalo de santo, né, involuntário. Porque muitas vezes, quando eu estava escrevendo esse livro, eu me senti também como recebendo troço. Eu escrevi, fui para a Bahia, depois de um ano sem conseguir escrever nada, porque fiquei ali depois do Tim Maia, falei, que personagem de ficção eu posso inventar depois do Tim Maia, né? Não tem nada melhor. É maravilhoso. Aí, de repente, na Bahia tive um surto, assim, no verão. Na Bahia escrevi 300 páginas em 45 dias. E a primeira história foi essa, o cavalo do cara que recebe o santo. Mas como é que você faz, eu digo, quando você se debruça? Você já tem um projeto do livro, baixa um carro, você incorpora algum espírito? Nesse caso, sim. Mas muitas vezes, em caso de outros livros, no caso do livro do Tim Maia, quando eu estava escrevendo... O do Tim Maia mesmo. Muitas vezes eu sentia que alguém está fazendo aquilo por mim, não estou psicografando nada. Mas muitas vezes eu tinha a sensação que eu não estou fazendo aquilo sozinho. Entendeu? Sei lá, cara, pode achar que é uma loucura. Eu depois tinha escrito o livro do Tim, apareceu na minha varanda, Ricardo, um passarinho desse tamanho, uma bola assim, ele mal voava. Daí entrou lá dentro de casa, ficou andando, eu fiquei apavorado. Né? Eu tenho gato em casa e aquele passarinho enorme.
Ali eu achei estranho, liguei até para a Antônia, né? Porque falei, Joana, aqui, Antônia que entende de pássaros. Tá bom. Antônia, o que eu faço aqui? Ó a providência. Vou, tira uma foto dele com o celular, me manda por e-mail que eu vou avaliar. O caso que se faz com o pássaro. Coisa que você teve a maior dificuldade de fazer, dificuldade. Não conseguiu. O pássaro voou para cima de um quadro, ficou ali. Foi uma sensação, o gato trancado dentro, eu apavorado. Aí, finalmente, ele foi a custo, saiu. Eu entendi, recebi uma visita ali, logo, uma visita de aprovação. De aprovação. Mas nesse outro de ficção, você, quando é de ficção, nesse caso, você senta já sabendo a história que vai escrever do começo ao fim, ou você tem uma ideia, vaga ideia? Eu gosto de me dar susto, eu tenho, Sim, uma vaga ideia. Às vezes, por exemplo, num caso dessas aí, a ideia que vem foi, se o cara recebeu, o que será que acontece? O cara recebeu um santo sem querer. Daí eu vou encontrar um motivo para ele ir a um terreiro e aí recebeu... nada disso você dor escreve, de corno. Isso é só na tua Daí cabeça. na hora da descrição da dor de corno, a experiência própria, então, aí é mega biográfico, tripográfico. Mas quando você senta, você já pensou em todas essas coisas? Quando você senta para começar a escrever, não? Não, vou escrevendo, algumas coisas vão se formando. Às vezes eu tenho anoto umas ideias assim, tipo essa, assim, o cara que recebe eu não sei o que eu vou fazer direito com aquilo. O outro, uma história que minha mãe me contou lá, de uma mulher que... Uma sogra que a filha morre e ela acaba casando com o genro para criar o filho como neto. Aí eu elaboro aquilo, faço uma coisa. Então, é a partir de pequenas coisas. E na Bahia foi essa sensação, eu escrevia uma história cada 2 dias, 3 dias, depois já começava outra. Mas você claro, foi pra metade Bahia era uma porcariada, né? Eu joguei fora metade. Você foi para a Bahia para escrever, não? Também. Um pouco por isso. Pouco. Lá, isso não é. Olha, há pernambucanos na mesa. Mas eu não pretendo. Morei na Bahia há muito tempo. Então ele sabe do que eu estou falando. Isso não é conversa de Nizanguanais. A Bahia tem uma coisa. Eu acho é especial, é especial. Eu acho até que o que as pessoas reclamam, o tempo baiano, né? Devagar, quase parando. Dorival Caymmi. Não, fala né? sério. Quando você desce no aeroporto. Isso favorece a criatividade. Quando você desce no aeroporto de Salvador, você já não começa a pensar em sacanagem? Fala sério. Na minha idade, com as minhas responsabilidades. No remoto passado. Não é, opa, cheguei em Salvador. Eu dizia que Salvador tinha cheiro de sexo e dendê misturado. Sexo é eufemismo, assim, usava palavras mais rudes até, mas era o cheiro, marisia, sexo e dendê, era o cheiro... Continua, né? Mas estou em outra fase, são estímulos mais intelectuais. Estou no outro momento. Vai para baixo do sapateiro. É uma maravilha, mas na Bahia, olha, todo mesmo mas fluiu muito na Bahia. Eu escrevi quase metade do livro do Tim Maia eu escrevi em Salvador, porque é tão tranquilo lá, a própria tranquilidade baiana, não, já vem, os caras chegam para mim assim, tá que a trabalho a lazer. Eu já não sei mais, meu rei. É de onde começa uma coisa termina outra, porque é tão prazeroso também. Eu falo assim, vai Bahia para quê? Vou para trabalhar. Parece um contrassenso, mas é um prazer trabalhar na Bahia. Ah, que delícia. O livro do Tim Maia foi um prazer. E você ainda gravou o audiolivro, não gravou? Ah, o audiolivro é um sucesso. E também é uma novidade no Brasil, coisa mas interessante. Eu acho que vai pegar isso. Acho que por 2 razões bem simples. Primeiro, um audiolivro custa metade do preço de um livro, né? Depois você não tem que ter nem o trabalho de ler. O autor está lendo para você no seu ouvidinho ali, se aumenta, diminui o som, volta. Ouve no iPod, ouve no carro, ouve no CD, ouve em tudo que é lugar. Então, acho que é uma mídia